Você está no nosso café de pastores e líderes. Amém? Nós estamos vivendo um tempo aqui, irmãos. Eu acredito que aquilo que os judeus chamam de Techuvá, é uma volta às origens. A gente tem provado aqui nesses dias algumas coisas que a gente provou no começo dessa casa. Quando abriu o Mevan, a gente era muito evangelístico, né? Não tínhamos reunião de pastores, a gente não tinha, nós só queríamos pregar na tarde da bênção, curar umas dor de cabeça, umas diarreia, entendeu? Era só o que a gente queria, fazer a fila da vitória, o culto da bênção, o culto da vitória. Nós tínhamos o corredor de fogo aqui. Aí começou a dar confusão, porque começaram a dizer que quem caía para trás era na unção e quem caía para frente era demônio. Aí eu disse, não. Aí tinha duas pilhas de gente, a pessoa que caía para frente e a pessoa que caía para trás. E aí Deus vai amadurecendo a gente, né? A gente vai orando, vai amadurecendo, não é? E aí Deus começou a trazer um pastor, começou a trazer outro, e a gente começou então a entrar nessa vibe mais pastoral, de discipulado, de PGs, de escola de ministérios, de escola de líderes, e começou a juntar pastor de todo o Brasil. Começamos um café na mesa aqui há 17 para 18 anos, lá no Hotel Marambaia, aqui em Cabeçudas. Fizemos a primeira reunião, uma reunião assim simples, singela, com 8 ou 9 pastores, e aí foi vindo outro, e foi vindo outro, e foi vindo outro, e esse café vai para 18 anos, para a glória de Jesus. Hoje tem Brasil inteiro fazendo café. Terça-feira dessa semana eu estou em Campinas. No final do mês estamos em Brasília, tudo juntando os pastores na mesa e conversando. E tem sido maravilhoso. E a gente tem percebido que nós estamos voltando em alguns lugares. Isso tem uma coisa que Deus tem nos desafiado aqui, é a forma de continuar. Continuar por anos fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito. Pode mudar a movimentação, pode mudar a forma que a gente faz, pode mudar as estratégias, o que não pode mudar é os fundamentos. E a gente tem trabalhado isso no nosso coração, no coração dos pastores, com muito desafio, muito confronto. Temos sido desafiados assim assustadoramente pelo Senhor, e temos visto que nós precisamos urgentemente de uma reforma, mas uma reforma de comportamento, né? Martinho Lutero trouxe uma reforma teológica, e hoje talvez a gente precise de uma outra reforma, uma reforma de comportamento, uma reforma de compreensão de algumas coisas, né? E todo reformador, ele fará muitos inimigos que lucravam com a velha desordem, né? Todo reformador, você pode ver, ele vai fazer alguns inimigos, porque muitos lucram com a desordem. E quando a igreja começa a se ordenar, então ela sempre faz amigos e inimigos, né? Eu sempre falo aqui, e não é novidade, que a fé para nós é como uma escada rolante, que você não sobe, é ela que sobe você. Então a fé para nós é uma escada rolante, você entra nela e você não sobe ela, é ela que te sobe. A fé que vai levando você, né? E à medida que se você não tomar cuidado, você acaba adorando a adoração, não mais a Deus. Você acaba adorando a denominação e não mais a Deus. Você acaba adorando o movimento, né? O movimento e não mais a Deus. Aquele homem de João 5, no tanque de Betesda, estava ali há 38 anos, Jesus chega e pergunta se ele quer ser curado. Ele diz, mas ninguém me põe na água. Ele estava tão condicionado a um movimento, que ele disse, mas ninguém me põe na água. Jesus não estava perguntando se ele queria para a água, Jesus estava perguntando se ele queria ser curado. Mas no padrão dele, assim, só poderia ser curado quem entrasse primeiro na água. Então Jesus está mexendo em algumas coisas, se preparem, tá? Porque vocês vão ver algumas movimentações que você vai, a princípio você vai resisti-las, mas elas têm fundamentos do Senhor. Porque a gente não está acostumado. Jesus perguntou e disse, quer ser curado? Ele disse, mas ninguém me põe na água. E quando eu vou, chega alguém primeiro. Ou seja, a culpa é sempre de alguém. Ele não assumiu uma postura de tomar aquilo que ele estava ouvindo. E Jesus disse, eu não estou perguntando se você quer ir para a água, eu estou perguntando se você quer ser curado. Então Deus está tirando a gente das nossas condições, está tirando o cabresto das nossas bocas. Deus está tirando a gente de algumas coisas rasas, de algumas coisas que foram boas até aqui, nos protegeram, né? Muito bom, muito bom. Ontem eu estava conversando com
com a minha filha Bruna e o Charles e o Samuel. E a gente estava conversando, daí a gente estava falando da minha esposa, que a minha esposa é muito durona, assim, muito... E a Bruna estava dizendo, hoje é casada, tem duas filhas, né? E aí ela estava dizendo, mas a mãe trazia tanto terror para nós, que a gente tinha medo de fazer as coisas com medo da mãe. A gente tinha mais medo da mãe do que de Deus. Porque a mãe chegava e dizia, isso é pecado, porque a gente não fazia com medo. Aí ela disse, hoje eu entendo, mas aquele dia, para aquele tempo foi bom, porque quando a gente estava na condição de decidir pelo sim ou pelo não, a gente pensava na mãe primeiro. E ela disse, eu tinha mais medo da mãe do que do pai, porque a mãe sempre foi mais durona. Então tem algumas coisas que nos trouxe até aqui, irmãos, que foi duro. Parece que essas pessoas que passaram na nossa vida nos fizeram mal, mas não nos fizeram, elas nos protegeram para estar aqui hoje. Amém? Amém? Então, só que a movimentação mudou. Algumas movimentações mudaram e a gente tem dificuldade, porque a gente só acredita num padrão. Amém? E infelizmente, em muitos casos, a religião conseguiu tornar o amor em um pecado. Parece que é pecado amar. Parece que é pecado você ser feliz em dias maus. Parece que na pandemia todo mundo tem que sofrer, ninguém pode estar bem. Se você chegar para ele, irmão, como é que você está? Estou bem. Bem como? Uma pandemia? Estamos bem, graças a Deus. Deus tem dado vitória. A gente está... Parece que é pecado você falar que está bem. Por quê? Porque nós temos noção de momentos, nós não temos noção de continuidade. Parece que é pecado chegar num velório rindo. Por quê? Porque nós limitamos a vida no momento. A gente não tem uma convicção de continuidade, de eternidade. A vida se limita em 7 dias por semana, em 30 dias por mês, em 24 horas por dia. E a gente precisa aprender com o Senhor, e o próprio salmista diz, ensina-me a contar os meus dias para que a gente alcance coração sábios. Então é preciso coragem, querido. É preciso coragem para olhar além de si. Amém? Amém? É preciso muita coragem para olhar além de si mesmo. E um dos padrões mais perigosos para os nossos dias é quando você começa a se tornar uma referência para você mesmo. A única referência que você tem é você mesmo. E aí, se você é a sua própria referência, você não ouve mais ninguém, você não para ouvir mais nada, você não aceita mais nada, porque tudo é do diabo. E é uma coisa que a gente sofre muito, porque a gente faz as pessoas pensarem fora da caixa. Não estamos dizendo que muitas coisas que falamos é verdade absoluta, até porque nós estamos numa jornada e a revelação ela se desenvolve. Amém? Eu sou filho do seu Nilson. Meu pai queria ser jogador de futebol e não pôde ser porque o meu avô era crente. E com 20 anos ele levou uma surra num campo de futebol porque estava jogando escondido. E o meu filho vai ser jogador de futebol. E se o meu avô tivesse vivo, eu tenho certeza que ele seria um torcedor nato do meu filho. Por quê? Porque para a época dele era pecado. Não é? Era pecado. Então, na dúvida, se instalava o medo. Não se podia pensar, porque era pecado. Então, e nossos pais não fizeram isso por maldade. É a escola que eles tinham. Só que você precisa aprender a contextualizar. Vamos usar essa frase, essa palavra. A gente precisa contextualizar. Porque nós vivemos num dia hoje. Está certo essa palavra, Jacques? É assim mesmo? Então tá. Então assim, porque nós vivemos num tempo hoje da internet. O meu avô era crente, ele dava folhetinho na esquina, mas eu não, eu ponho vídeo na internet. Porque 85% da população do mundo passa pelo menos 4 horas por dia na internet. Então a gente tem uma ação ali. Então nós precisamos entender isso. Então, querido, é preciso muita coragem para olhar além de si. Além de si mesmo. E é o que nós queremos como ministério, desafiar você a pensar que pode existir outras formas. Não existe outro Deus.
Ninguém pode pôr outro fundamento. Só Cristo é o fundamento. Não existe outro Deus. Há um só batismo, eu creio nisso tudo. Há uma só fé, há um só Deus, há um só Salvador. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Tudo isso são verdades absolutas para mim, ok? Mas tem formas que a gente padronizou, que elas não são mais padrão para os nossos dias. Amém? Amém, irmãos? Então tome cuidado para você não se tornar uma referência para você mesmo, porque a partir daí você não vai desejar ouvir mais ninguém. Amém? E às vezes a gente tem, por exemplo, uma reunião como essa, o padrão que nós temos aqui é de cobertura. Eu vou lá porque eu quero uma cobertura do meu van. Como é que eu vou falar isso? Eu não tenho interesse de colocar a mão sobre a sua cabeça. Eu quero colocar a mão no seu coração. Da onde saem as fontes da sua vida. A minha oração não é governar sobre você. Você é um pastor chamado por Deus, uma pastora, você dirige uma congregação ou não, você está diante de pessoas. O meu trabalho aqui não é só botar a mão sobre a sua cabeça e dizer agora você pertence. Não. O senso de pertencimento, irmãos, ele tem que ser protetivo. Quando você é levantado por Deus para proteger alguém, só tem uma coisa que você pode fazer por essa pessoa, é morrer por ela. Não é governar sobre ela. Porque nenhum governo que Deus deu para o homem é sobre o outro, é sempre em favor do outro. Governo nunca é sobre, sempre é em favor. Quando a Bíblia diz que o marido é o cabeça da sua esposa, não está dizendo que ele manda nela, ele está dizendo que ele exerce autoridade em favor dela. A autoridade sempre é em favor do outro, não é sobre o outro. E o cara bate o pé e diz, aqui é o cabeça, é eu. E às vezes é só um cabeção. Por quê? Porque a autoridade imposta, Jesus deixou bem claro desde Deuteronômio 28, deixo-vos dois caminhos. Um caminho de bênção e um caminho de maldição. As escolhas são nossas. Por isso que você nunca vai receber um telefonema desta casa pedindo algo para você, talvez pedindo oração, mas nunca vai dizer assim, pedindo dinheiro. Não. Por quê? Porque a ideia é que você entenda os princípios e não seja governado por mandamentos. Os mandamentos foram criados porque as alianças foram quebradas. E aonde as alianças são quebradas, os mandamentos são fortes. Você pode ver todo lugar que a regra é forte, é porque a aliança é fraca. Toda casa que tem muita regra é porque as pessoas não sabem viver em comunhão. Essa é a hora que você diz ai, ai, ai. Ou você diz ai, aleluia. Então nós precisamos acordar. Quando eu falo isso, a impressão que dá que eu estou me levantando contra as convenções centenárias. Não estou me levantando. Eu só estou fazendo as pessoas pensarem fora da caixa. Você está me entendendo, irmão? Você está me entendendo, meu irmão? A minha oração, o trabalho do Ministério Mevan é fazer você pensar. Então eu não quero colocar a minha mão sobre a sua cabeça, eu quero colocar a minha mão no seu coração. Cabeça fala de governo, coração fala das saídas da vida, de fontes da vida. E o Senhor diz, sobre tudo que tu deves guardar, guarda o quê? O teu coração. Então o objetivo é guardar o coração. Em nome do Senhor Jesus. Então, certamente, se você pratica os princípios eles vão atender você também. As pessoas não podem ir a você por causa de você, mas por aquele que vem em você. E certamente todo o princípio que você pratica, se você é uma pessoa leal e submetida a alguém, certamente você vai ter também pessoas submetidas a você. E assim, isso é uma cadeia, irmãos. Uma cadeia de princípios. Amém? Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Agora, guarde isso no seu coração. Nós já vamos entrar na palavra. Eu acho que eu já estou pregando, né? Então tá. Se você cobra dos outros um princípio que você não pratica, é terrível isso. Você vai pagar um grande preço. Se você manda os outros orar, mas você não ora. Se você manda os outros fazer uma coisa que você mesmo não faz,
você não tem autoridade para fazer isso. Porque princípios, eles sabe, princípio, um dos legados que você vai deixar à sua casa são os princípios de Deus. Você não pode ensinar uma coisa que você não desfruta dela. Então é muito importante nós, os pastores, entendermos, nós queremos um avivamento, mas nós estamos preparados para ele. Porque eu estou lutando. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 4. Quero falar da mulher samaritana. E se vocês ouvirem as nossas pregações na internet, você vai ver que hermeneuticamente a gente está falando a mesma coisa há 20 anos. Eu não estou correndo atrás de uma palavra nova para trazer para você, para persuadir você pela capacidade intelectual, embora eu goste de pregações inteligentes. Mas a ideia aqui, irmãos, é falar a mesma coisa. Às vezes tem gente que pergunta para a gente: pastor, qual é a nova revelação dos próximos dias? A nova é: Jesus está voltando. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para que aprendamos a guardar toda esta lei. Então, as coisas reveladas, eu estou focado nelas. As que não são reveladas, que ainda estão ocultas em Deus, uma sabedoria que está oculta em Deus, ela vai sendo revelada pelo Espírito, irmãos. Ela vai sendo revelada pelo Espírito. Então, você sempre vai lutar por 3 coisas, bota isso no seu coração. Ou você luta por necessidade, ou você luta por ambição, ou você luta por propósito. Ou você luta porque você precisa, porque você quer, ou por aquilo que você deve. Então, se a gente perder o propósito de vida, ou a gente vai cair na ambição ou na necessidade, com certeza. Com certeza. João capítulo 4 diz assim: quando os fariseus ouviram que Jesus batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judeia e voltou outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Chegando a uma cidade chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede-me de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens nem com que tirá-la e o poço é fundo, onde tens água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, a qual ele próprio bebeu, assim como seus filhos e seu gado? Respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe Jesus: Senhor, disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui tirá-la. Então disse Jesus: vai, chama teu marido e vem aqui. Respondeu ela: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que tu tens agora também não é teu. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Por que ela disse: vejo que tu és profeta? Porque ele contou a realidade dela. Ele tocou na realidade dela. Quando ele revelou a realidade dela, sem ofendê-la,
Primeiro ele esperou um posicionamento dela. Ele disse: vai buscar o teu marido, sabendo que ela já não tinha. Ele provocou nela uma oportunidade de consertar. E ela disse: eu não tenho. Ele disse: disseste bem. Aí ela disse: vejo que tu és profeta. Ou seja, quando ele tocou na realidade da vida dela, sem ofendê-la, ela disse: tu és profeta. Irmãos, como eu disse, você sempre vai labutar por 3 coisas. Ou você luta por propósito, ou você luta por necessidade, ou você luta por ambição, mas você estará sempre lutando. Sempre você vai estar lutando. Sempre. Ou por necessidade, ou por ambição, ou por propósito. Então é muito melhor que a gente lute por propósito. Porque no propósito não há necessidade. E no propósito de Deus, a ambição, a má intenção, ela tem prazo de validade. No propósito de Deus, todos aqueles que estão mal intencionados, porque eu posso trabalhar para Deus achando que eu estou trabalhando para Deus e está trabalhando para mim. E Jesus deixou claro isso em Mateus, quando ele disse: muitos naquele dia dirão, em teu nome eu curei, em teu nome eu revelei. Olha, aconteceu, a pessoa curou, ela revelou, ela profetizou e ela expulsou demônios. Ou seja, ela teve uma ação positiva, ela usou os dons e aconteceu o que ela disse, aconteceu, meu Deus, ela usou os dons. E o Senhor disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque iniquidade para Deus não é o que você faz, mas é o porquê você faz. Não é só o que você faz. Então ela usava. É muito provável que uma pessoa pode trabalhar para Deus com as intenções erradas. Às vezes só quer ter uma igreja grande. Por quê? Porque saiu de algum ministério e quer provar para o ministério que saiu que também tem a condição de fazer. Às vezes saiu de um ministério. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu já pensei assim. Eu saí de um ministério há 20 e tantos anos atrás aqui em Itajaí, e eu achei que eu queria ter uma igreja, mesmo não tendo chamado para abrir uma igreja, porque eu queria mostrar para o lugar que eu saí que eu também tinha capacidade, que eles perderam um profeta. E aí Deus me discipulou e me ensinou: isso está errado, Hermínio, está errado, Luiz, você não pode fazer isso. Porque quem compete é o orgulho, não é o propósito. O orgulho, por natureza, ele já é competidor, irmão. O orgulho, ele não quer ter algo, ele quer ter mais do que o outro. O orgulho nunca quer ter algo, ele quer sempre ter mais do que o outro. Então, uma das coisas que Deus vai trazer, que um avivamento vai trazer, é uma humildade tão simples, tão prática. Na obra dele, amém? A gente vai parar de lutar por coisas tolas, irmãos. A gente vai parar de competir por coisas idiotas. Sabe, aquela coisa que, por que deu Pai do Senhor para o outro, não deu para mim? Por que ele sentou aqui e eu sentei lá? Essas coisas vão acabar em nosso meio. Por quê? Porque a igreja vai amadurecer. E só o que pode amadurecer a igreja é a glória de Deus, irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Então, não vamos mais lutar por ambição e nem por necessidade. A cobiça, ela se alimenta do descontentamento. A ambição, ela está sempre alimentada com o descontentamento. Vou falar um segredo aqui para você, mas espalhe, por favor. Para a gente que é pastor, é muito mais fácil trabalhar com o ambicioso do que aquele que não quer nada. Porque o ambicioso você consegue comprá-lo. Aquele que não quer nada, irmão, ele não tem preço. Ele não trabalha só por dinheiro. O dinheiro não consegue pará-lo, porque o dinheiro também não consegue movimentá-lo. E porque não o movimenta, não o para. E tudo na vida. Só que hoje nós estamos numa cadeia alimentar, vamos dizer assim, né? Que tudo que você aprende, tudo que você ouve você tem que crescer, você tem que ter ambição na vida, você tem que... Não, irmão, você tem que ter um propósito.
Você tem que ter um propósito. Porque na equação de Deus não cabe ambicioso. Todo ambicioso perdeu a unção no caminho. Todo ambicioso perdeu algo no caminho. Amém? Na equação de Deus não cabe ambição. A ambição é fruto de orgulho. A matemática de Deus, nós já falamos isso aqui muitas e muitas vezes. A equação de Deus diz que o último é que é o primeiro, que o louco é que é sábio, que o pobre é que é rico, que o fraco é que é forte, que o que chora é que está alegre. Deus diz que o fraco é o que é o forte. Você está me entendendo? Deus não está dizendo que você não pode ter, que você não pode enriquecer, que você não pode prosperar. Deus quer fazer isso com você. Ó. Deus quer fazer isso com o seu ministério, mas isso não pode ser fruto de ambição. Porque se for fruto de ambição, a hora que você tiver dinheiro, você vai se afogar, vai se embriagar com a própria vinha que você plantou. Não pode ser fruto de ambição, meu irmão. Tem que ser fruto de propósito. Eu tenho um propósito, Deus me chamou. Então, de bicicleta ou de avião, eu vou fazer a vontade de Deus. Em Alphaville ou em Alfavela, na mansão ou no barraco, Deus está comigo. No PG, no grupo de convívio ali, ou num estádio de futebol, pregando para milhões de pessoas. Deus vai me usar, porque Deus tem um propósito comigo, e não importa as fases que eu tenho que passar para viver esse propósito. Deus está nos esvaziando. Só um homem vazio pode ser cheio, só uma mulher vazia pode ser cheio. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomou a forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas não acabou aquilo que parecia ser o fim, e morreu morte de cruz, mas Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Não tem uma música do Voz da Verdade assim? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Sim, Deus. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Não se empolga não. Deixa eu pregar aqui. Senta aí, meu irmão. Senta aí que tem nuvem. O voo vai dar uma atrasada. Segura aí. Relaxa. Então aquilo que parece ser o fim é só o começo, meu amigo. A cruz parecia ser o fim. No terceiro dia ele aparece. Eles pensam que é um fantasma, pensam que é um jardineiro, eles pensam que veio de outro lugar, de outro planeta. E ele disse: eu falei para vocês, lembra que eu disse que eu ia, e no terceiro dia eu ia voltar? É que vocês prestam atenção no que vocês veem, não no que eu disse. Vocês não estão focados no que eu disse. Está sempre procurando algo novo. Você quer inovar, como disse o pastor Fernando aqui na IMAP.
Evangelho não é feito de inovações, ele é feito de perseverança. Você tem que perseverar numa palavra. Você tem que pegar ela e dizer: é minha. Quando alguém profetizou a primeira vez na minha vida, eu vejo você diante de muitas bandeiras do mundo. Eu vejo, irmão, eu não tinha dinheiro para comprar pão, para tomar café de manhã, e as pessoas profetizando, eu peguei todas as palavras. Deus não tem dinheiro, Deus não tem nem casa para morar, morava de favor na casa dos outros, na garagem da casa, e meu Deus, pendurado. Mas eu peguei uma palavra, e ela ecoa dentro de mim, acendeu uma luz aqui dentro, e aqui fora pode estar escuro, mas aqui dentro está aceso. Imagina José na prisão, olha para um copeiro e para o padeiro e diz: por que vocês estão tristes? Quando você vive para o reino de Deus, para o seu interior, se a lâmpada está acesa, não tem dia ruim, meu irmão. Dia ruim é para aperfeiçoar, o dia bom é para desfrutar, e o dia ruim é para aperfeiçoar. Acabou. Aperfeiçoa, desfruta, aperfeiçoa, desfruta, desfruta, aperfeiçoa, aperfeiçoa, desfruta. O dia ruim eu disse: o que é que o Senhor quer me ensinar? Dia bom, o que é que o Senhor quer me dar? O Senhor está aprontando alguma coisa hoje para me dar. Eu estou sentindo que eu vou ganhar um presente. E às vezes não é nada físico, é algo, é uma verdade, é uma chave que vira. E quem precisa de algo físico se tem uma verdade que pode trazer à existência aquilo que não existe? Quem precisa ter algo físico para dizer Deus me deu? Quando você recebe uma chave que pode trazer à existência aquilo que não existe, que pode construir na vida dos outros. Pensa nisso, irmãos. O padrão da continuidade de Deus é diferente do seu padrão. Amém, irmãos? Eu sei que é muito mais fácil trabalhar na facilidade, é muito mais fácil. Mas atitudes definem destinos, querido. Atitudes definem destinos. As suas atitudes hoje vão afetar para sempre o seu destino. Vão afetar para sempre. O dia mal você chora, o dia alegre, mas isso aí como é que é? Bipolar. Não é bipolar, irmão. Essa é a gangorra de Deus. Um dia a gente chora de rir, outro dia a gente ri de chorar. Um dia a gente tem, outro dia parece que o mundo vai acabar e derrubar tudo, acabar com tudo. Um dia parece que você está no céu, outro dia parece que você está no inferno. Mas mesmo no inferno, sabe que tem um propósito. Jesus desceu ao abismo. O que você faz jamais será neutro. Ou vai afetar para o bem ou vai afetar para o mal. Tudo que você faz, tudo que você decide, tudo que você diz, jamais será neutro. Palavras ecoam, palavras constroem ou destroem. Não tem neutralidade nas suas ações. Tudo que você faz, não existe neutralidade. Ou você afeta para o bem ou afeta para o mal. E a gente, não, vou lá na igreja que eu preciso receber uma palavra. A gente está tão carregado, irmão, a gente está obeso espiritual. Tem pastores que estão tão carregados da palavra, o que falta para eles são ações. Falta ação, irmão. Você está carregado da unção, você está carregado da palavra, você não sabe, você tem que agir. Jesus passava a noite, enquanto todo mundo dormia, Jesus estava com Deus, orando. Quando todo mundo acordava, ele descia e dizia: vamos para o outro lado. Aí todo mundo: mas a gente chegou ontem, mas vamos voltar. Ele mudava: mas a gente foi lá ontem, e volta. Meu Deus, quem andava com Jesus pensava: ele está oscilando de novo, o que aconteceu? Jesus se movia pelo Pai: vai para lá, vem para cá. Então, sabe por quê? Porque ele é sanguíneo. Ele é sanguíneo hemorrágico, pingando. É assim, ele muda de ideia a todo instante. Não, irmão.
Ele pode mudar as movimentações, mas o fundamento. Sabe por que ele mudava? Porque o pai dizia: agora é lá, agora é aqui, agora é lá, agora volta, agora vai, agora põe, agora tira, agora dá, agora não dá, agora. E aí você pensa: mas isso aí. E ninguém ficou perdido, ninguém ficou sem comer com Jesus. Ao ponto deles tomar atitudes assim: Jesus, manda esse povo embora, a gente está aqui, ó, esse povo está aqui desde Jesus, e vocês, por que não dão vocês de comer para eles? Você fica imaginando, se você fosse diácono naquele dia, naquela conferência, você ficava pensando: mas como que eu vou dar de comer? Aí André disse: nem 200 denários a gente consegue comprar pão. Ele disse: quantos pães tendes? Ele perguntou: quanto você tem? Quanto pão? Tem um menino aí que tem. Está bom, vamos começar com isso. Você está esperando, você está dizendo assim: quando eu tiver rico eu vou investir no reino. Vai nunca. Você não investe agora o seu R$10, você vai investir milhões. Você não sabe o que é isso. Você está trabalhando para aposentar, para quando tiver tempo fazer alguma coisa para Deus. Aí Deus diz: sabe quando você vai fazer? Nunca. Porque você não se vira agora. Você não se vira agora. Eu me lembro, irmãos, o pastor Lapa trabalhava na Rebesquine aqui. Saía da Rebesquine 6 horas, pegava o ônibus da Rebesquine, porque ele já não tinha mais o carro estava comigo. E ele saía, e depois passávamos lá, pegava o carro, ia com um grupo para sacolão, limpar sacolão. Sabe o que é sacolão de verdura? Limpava o sacolão, porque se limpasse o sacolão, o cara dava verdura para levar. Pastor Lapa, Júnior, Ulisses, quantas vezes fizeram isso? Limparam o sacolão para ganhar verdura para levar para o SOS. Às vezes meia-noite, um dia ele veio de carro, quase bateu o carro, porque dormiu, quase atropelou uma vaca. Dormiu no carro, de madrugada, e estamos aqui, irmão. Ninguém morreu. Ninguém morreu. Hoje eu não posso ir no culto, por quê? Porque o meu time vai jogar. Que eu combinei de assistir um filme. Você não tem paixão não, mano. Você não tem gana não. Eu ia falar outra palavra, mas vou cuidar. Tá te faltando o catapitfor. Tá faltando para você aquela coisa gostosa que pega você por dentro, irmão. Que tira você da cama. Hoje eu acordei cedo, estava amanhecendo o dia. Claro, a esposa não está, passa assim a mão, não tem ninguém. Acordei e fiquei no quarto. Quem é que dorme, irmão, sabendo que vai falar, vai ter pastores de vários estados do Brasil? Quem é que consegue dormir, irmão? Uma palavra que sair desse púlpito pode mudar a sua vida para sempre. Quem é que consegue dormir, irmão, com um barulho desse? Jesus pensava: eu tenho 3 anos. Tinha data para morrer. Data marcada para morrer. Por isso que ninguém conseguiu matar antes. Eu nem entrei na palavra ainda que eu tenho falado da mulher. Me lembra que a mulher tinha data para morrer. Por isso que ele trabalhava o dia inteiro, orava a noite inteira. Aí alguém perguntou: ele não dorme não? Dormia na tempestade. Na tempestade ele dormia. Ele dormia no meio da dor, no meio do barco virando, ele lá dormindo. E todo mundo: o senhor não vem no culto para orar por nós? Vocês não têm fé. Crente tem que ser faca na bota, meu amigo. Crente Nutella não tem lugar para você na obra de Deus nesses dias, não. Você tem que ser crente faca na bota. Braidocker. Faca na caveira. Tem argumento para tudo. Para não fazer tem argumento. Se você quer um padrão de continuidade, cara, você tem que arregaçar as mangas.
Não tem dia, irmãos. Não tem hora. Às vezes você programa uma coisa, Deus vem e faz outra. Se organiza com a sua casa uma coisa, Deus vem e faz outra. Eu não estou dizendo para você desorganizar a sua vida. Eu como com os meus filhos. Ontem eu saí para jantar com os meus filhos. Voltei para casa. Vamos comer onde? Vamos comer, vamos rir, falar mal dos outros. Foi bem legal. Desfruta. Ontem era o dia bom, o dia de desfrutar. Mas tem o dia que você não vai poder. Tem dia que a gente tem que negociar a data do aniversário. Olha, essa data o pai vai estar numa conferência, mas não dá para mudar para outro dia. A minha filha, ela pega a minha agenda para fazer o aniversário dos filhos. Para que eu pudesse estar, porque ela respeita o que eu estou fazendo. É muito alto. E ela não quer atrapalhar o pai. Meus filhos perguntam, o pai vai estar? Não, então a gente muda o dia, sem problema. Porque eles respeitam o que o pai está fazendo. Respeitam o que nós vivemos, irmãos. Nós éramos tudo um Zé Ruela viciado. E eles provam disso hoje. Provam do amor, da prosperidade. Ganham presente de pastores. Meus filhos ganham presente, oferta de pastores que eu vou pregar. E só, isso aqui é para os seus filhos. Você está me entendendo? Então eles sabem que o que a gente está fazendo, Vanes, é muito grande, é muito alto. Não dá para negociar por qualquer coisa. Embora seja um aniversário. A gente tem que estar se virando nos 30. Por quê? Porque aquele que foi chamado para este grande exército não se embarace com as coisas dessa vida. Na hora do almoço, os discípulos estão indo comprar comida. Jesus pensou, aquela mulher. Na sexta hora, eles foram comprar comida, Jesus ficou. Ele ficou na hora do almoço, irmão. Ele não foi com os discípulos comprar alimento. Ele sentou ali. Tanto é que os discípulos, quando voltaram, perguntaram, mestre, não vais comer? Ele disse, uma comida. Eu tenho para comer. Se eu tiver que abortar o almoço hoje por causa dessa mulher. E ele sentou ali para esperá-la, porque ele sabia que ela ia estar ali. Ela ia uma hora tirar água que ninguém ia. Hora do almoço não é hora de buscar água no poço, irmão. O sol está escaldante. Hora de buscar água no poço é de manhã e de noite, não é meio-dia, na sexta hora. Mas ela ia meio-dia para não encontrar outra mulher ali. Ela é meio-dia para não. Ela não podia socializar-se. Porque, imagina, ela já teve 5 maridos. Vai que ela encontra alguém ali, de um ex-marido. Ia dar B.O. Então ela ia num momento para não encontrar ninguém, para ficar sozinha. Por isso que quando ela disse, me dá dessa água para que eu não precise mais vir aqui tirar. É humilhante para mim. E Jesus disse, ela vem nessa hora, então é nessa hora que eu vou, é na hora dela. Eu vou na hora dela. Às vezes você tem que largar a sua hora para entrar na hora de alguém. E Jesus sentou lá e esperou. Ela chegou e disse, você arruma um pouco d'água para mim? Ela se assustou porque o homem não fala com a mulher na rua. E ela disse, você é judeu, eu sou samaritano, você congrega em outra igreja, meu amigo. Você é pentecostal, eu não, eu sou reformado. Eu não posso congregar com você. A gente nem se dá, nossa teologia é diferente. Você é pré-milenista, eu sou pós. Eu sou amilenista, você é pós-tribulacionista, eu sou pré. A gente não pode sentar junto. E Jesus disse à mulher, se tu soubesse quem é que te pede, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. E ele não disse eu, ele disse, e ele te daria água viva. E ela disse, tu nem tem balde? Tu nem tem nem como tirar? E o poço é fundo? A gente sempre tem um argumento carnal e humano para confrontar uma bênção espiritual. Todos nós temos argumento. Deus diz, eu vou te abençoar. Deus diz, é impossível.
É impossível Deus falar para você que hoje, eu vou te levantar na tua cidade. Mas não é para você competir com as outras igrejas, para você ajudá-las, servi-las, para você ir lá, abençoar. Se preciso for financeiramente, se você tiver cadeira sobrando, dá para eles. Ó, Deus falou com alguém sobre cadeira aí, hein? Está sobrando empilhada lá no quarto, dá para eles. Estão começando. Tem som? Está sobrando som? Não vende, dá. Eu fico abismado, quando eu vejo isso acontecendo no corpo de Cristo. Pessoas abençoando umas às outras. Porque é assim que Deus funciona, irmãos. É assim que Deus funciona. Pastor Fernando trouxe uma palavra aqui na EMAP. Eu aconselho você a entrar no YouTube e depois ouvi-la. Todas as palavras que estão ali foram muito, muito importantes, muito fortes. Mas o Fernando falou algumas chaves que foram muito violentas para mim. Naquele dia eu anotei todo mundo. O Fernando falou uma coisa: há uma diferença de você alimentar a igreja e você nutrir a igreja. Porque você pode comer lanche todo dia, você se alimenta, mas não nutre. Então não adianta só abrir a Bíblia e pregar. Está nutrindo? Não, está só alimentando. Por isso que tem muita gente obesa espiritualmente na igreja, com as mãos atadas, não faz nada, não serve ninguém. Às vezes chega um visitante e não sai da cadeira para dar um lugar para o outro. O visitante vai embora porque ele só queria assistir um culto. Mas aqui é a minha cadeira. Eu dou o dízimo aqui, eu oferto e eu tenho direito de sentar nela. Nós não entendemos o padrão de serviço ainda do Senhor, irmãos. Para Judas era muito duro quando Jesus pegava a bolsinha e dizia para ele dar a oferta para os pobres. Judas não podia entender isso. Ele estava tão acostumado que quando a mulher virou o perfume na cabeça de Cristo, ele disse: por que a gente não vendeu e deu para os pobres? Jesus disse: os pobres vocês sempre têm, agora ela está me honrando. Então não cabia na cabeça de Judas isso. Então, querido, não adianta você só alimentar a igreja. Alimento, evento. Não, você tem que nutrir. E só tem uma forma de nutrir, é com os princípios de Deus. Ensinar a igreja a praticar os princípios de Deus, viver os princípios de Deus. Então, vamos parar de inovar, irmãos. Vamos parar de inovar, de inventar uma coisa nova para manter o círculo vicioso do entretenimento. E vamos mergulhar profundo no Senhor. Talvez você vai perder algumas pessoas na igreja. Talvez vai diminuir o dízimo, vai diminuir a oferta, mas eu te garanto uma coisa: você vai entrar em lugares profundos com Deus. Profundos. Então eu acredito que nós estamos vivendo esse momento. E aí Jesus está ali provocando aquela mulher, provocando. E aí quando ele oferece água viva, ela diz assim: tu não tens para tirar, o poço é fundo. E aí ela solta a pérola. Ela diz assim: és tu maior que o nosso pai Jacó, que cavou um poço, que ele bebeu, os seus filhos beberam, seus gados beberam, ou seja, os seus rebanhos beberam. Em outras palavras, até nós estamos bebendo. Então a pergunta aqui é essa: aquela mulher ainda chamava Jacó de pai, porque Jacó cavou um poço que centenas de anos depois ainda nutria uma cidade. A minha pergunta é: o que nós estamos construindo, quantas gerações vão beber disso que estamos fazendo? Se acabar hoje o seu ministério, Deus recolheu você para a eternidade, quantas pessoas ainda vão beber, quantas gerações vão beber do poço que você cavou?
Quantas pessoas vão beber? Quantas pessoas vão dar continuidade a isso? Porque, primeiro, Jacó cavou o poço, não cavou? Mas ele bebeu. Irmão, você tem que desfrutar do que você está fazendo. Você tem que ser o primeiro a beber disso. É como vender um produto que você não compra ele. O cara vende um produto, mas quando ele quer usar, ele vai na concorrência. Você tem que desfrutar. Você está bebendo do que você ensina. Você tem experiências daquilo que você diz aos outros. Você bebe. Você bebe disso. Você tem prazer de estar no ministério. É prazeroso para você. Tira você da cama, tira você da mesa. Às vezes tira você até do desfrute da vida. É claro que você precisa de descanso, é um princípio. Precisa passear, sim, passei bastante. E a gente tem esse princípio aqui. Precisa descansar, precisa passear, precisa desfrutar. Mas você está bebendo do que você ensina? A palavra quando passa para a igreja, você domingo está lá no púlpito ministrando, mas você está comendo daquilo também? Ou é só informações para manter a igreja acesa? Você está queimando? Você tem prazer no que diz? Você tem prazer na teologia que você ensina? Porque, irmão, se você ensina uma coisa, mas você não bebe dela, isso é uma questão de tempo para você parar. E tem uma coisa, ele não só bebeu, a Bíblia disse que os filhos dele beberam também. Sua família bebe de você? Seus filhos ainda choram quando você prega? Quando eles têm problema para resolver, eles procuram você porque ouviram uma palavra? Porque seus filhos precisam beber. Você, irmão, pode ter pessoas para aconselhar seus filhos, para pastorear seus filhos. Pastores de casais aqui da igreja já foram pastores do meu filho. Pastor Juscelio já aconselhou meus filhos. Não tem problema nenhum. Mas o maior mentor dos seus filhos tem que ser você. Eles não podem beber de um poço antes de beber do seu. Beba do seu. Eles têm que beber do seu. Se eles veem você bebendo do seu, eles vão beber também. Lembra o filho pródigo? Lembra ele? Ele foi para o pai e pediu, me dá o que é meu, e foi embora. E o pai deu. E o pai o amou. E ele foi embora, se perdeu no caminho. Mas quando ele estava lá, a Bíblia diz que ele fez o quê? Caiu em si. Quando ele caiu em si, qual foi a primeira pessoa que ele lembrou? Ele lembrou da primeira pessoa que o amou. Ele não lembrou do irmão mais velho. Que ele olhava para o irmão mais velho e pensava, meu Deus, eu vou me tornar isso aqui. Se eu ficar aqui, eu vou ser que nem esse cara aqui. Trabalhar sem propósito, sem entender o que é meu. Ainda bem que era o pai que estava esperando ele na porta, não era o irmão mais velho. Porque se fosse o irmão mais velho, dizia, o que é que você quer aqui? Não, aqui não tem mais lugar para você não. Você caiu, meu irmão, você se perdeu no caminho. Não, aqui você não toma mais ceia não. Aqui não tem mais ministério para você não, sai fora, mano. Ainda bem que era o pai. E o pai, eu acredito, aí deixa eu conjecturar com você, aí é Luiz Hermínio pensando. Como é que diz como é que diz o Djalma Toledo? É a minha imaginação santificada. Eu fico pensando que o pai pensava assim, ó, meu Deus, deixa eu ir lá para a porteira, se meu filho chegar aqui e o irmão que for receber ele já era. Mas ele pensou no pai. Ele estava lá tentando comer com os porcos e não conseguia. E ele caiu em si. Quando ele caiu em si, a primeira pessoa que ele pensou foi o pai que o amou. Recentemente faz uns 3 anos, eu estava aconselhando uma mulher
aqui na igreja. E ela estava dizendo para mim: pastor, minha filha eu mandei para ir embora de casa. Por quê? Porque ela está vivendo com outra moça. Minha filha foi viver com outra menina e mandei, não quero mais na minha casa. E odeio aquela guria. Não é, pastor? Eu digo: não. Ela é sua filha. A senhora vai amá-la. A senhora vai cuidar dela e vai amá-la. Mas, pastor, a senhora vai amá-la e a senhora vai despejar amor sobre ela. A senhora vai ligar para ela todo dia: oi filha, como é que você está? Você está bem? Você está precisando de alguma coisa? E ela diz: não, mas ela vive, pastor. Eu digo: tá bom. Eu disse: o caminho de volta, eu digo assim, a porta do caminho de volta é o amor que a senhora der. Se a senhora não der, não tem mais volta. No dia mal, sabe de quem ela vai lembrar? Sabe de quem ela vai lembrar? Eu li um livro que falava da biografia de Billy Graham, que uma das filhas do Billy Graham se separou, bem nova, há muitos anos atrás, e ela tinha medo de voltar para casa, porque se eu vou envergonhar meu pai é um pastor. E ela disse que foi em casa, quando ela chegou em casa, o pai estava na porta esperando. Que bom que você voltou para o lugar certo, para a sua casa. Mas pai, o senhor é um pregador, minha filha. Você é minha prioridade. Eu sou um pregador para o mundo, mas você é a minha prioridade. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder você? Que bom que você voltou para casa, nós vamos cuidar de você. Você está me entendendo? Hein? Você está me entendendo? Deus, Ele abomina o pecado, irmãos, não o pecador. A igreja... Eu vou falar uma coisa aqui que eu aprendi com um amigo. As pessoas acham que Deus... Deixa eu falar isso para você entender. Deus consegue perdoar sem punir. A igreja não. A igreja, ela tem que punir para mostrar que perdoou. Essa é a hora que os pastores dizem amém. É que a nossa escola, irmãos, é a escola da punição. Nós temos dificuldade, nós queremos um avivamento. Se Deus der um avivamento agora, irmão, despejar um avivamento, nós acabamos, nós morramos tudo. Nós não vamos resistir à sua glória, porque nós não temos estrutura no nosso caráter para suportar. Porque junto com esse avivamento vem despejado um azeite de amor tão grande, que você vai ter que talvez refazer todas as suas pregações. Talvez você vai ter que mudar drasticamente a sua teologia e a sua forma de pensar. Por isso que só um avivamento pode curar essa nação. Só um avivamento. Você se tornou referência para você mesmo. E nós temos dificuldade de ouvir outras coisas de outro jeito. Porque para nós soa ou como licenciosidade. Agora pode tudo? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus consegue perdoar sem punir. A igreja não. A igreja ela tem que punir para mostrar que perdoou. Nós não estamos ainda preparados para um avivamento se nós não deixarmos que um avivamento mude a nossa maneira de pensar e de viver. Jacó cavou um poço, ele bebeu, os filhos beberam, seus rebanhos beberam. Seu rebanho bebe de você, hein? As pessoas que você discipula estão bebendo de você, elas amam o seu coração.
Porque, irmãos, não é só a informação que os discípulos precisam, é de transferência. Eles precisam ser nutridos. Imagina, Jacó bebia, seus filhos beberam, seus gados beberam, centenas de anos depois, Samaria bebia e chamava Jacó de pai. Ela disse: és tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu um poço? Uma geração que tem pai, irmão, é uma geração geracional. Ela trabalha para as próximas gerações, ela não para nela, ela não deixa as coisas pararem nela. O padrão da continuidade tem que ser o de Deus, não o seu. O padrão da continuidade, você não transfere serviço, você transfere o coração. O que nos une, irmãos, não é só o serviço, é o coração. Não adianta só o serviço, nós precisamos do mesmo coração. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Precisamos da mente de Cristo. Precisamos pensar como Cristo pensa. Precisamos agir como Cristo age. Precisamos nos movimentar como Cristo se movimenta. Então, eu quero fazer um paralelo aqui de uma paternidade geracional. Agora, abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30. Uma paternidade geracional e uma paternidade que não entendeu o que é continuidade. Glória a Jesus. Eu quero continuar, irmão. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero continuar. Paternidade é isso, irmãos, é dar continuidade. A coisa mais importante que Deus pode te dar é uma voz. Você se tornar uma voz para dar continuidade. Você se tornar uma voz de avanço. Não uma voz de ataque, não uma voz de punir, não uma voz... Nós queremos consertar, irmãos, e Deus está consertando a igreja brasileira. Mas ninguém pode curar uma coisa que não a ama. Ninguém pode curar uma pessoa sem amor. Ninguém consegue começar a transição, a transformação sem amor. Então vamos lá, 1 Samuel capítulo 30, versículo 7, deixa aberto aqui e olha para mim. Essa história é uma história interessante, porque Davi, ele está de favor na terra dos filisteus, em Ziclag. Os filisteus deram uma terra para ele, e Davi lá se instalou com o seu exército, com as suas famílias, e com as suas esposas, com os seus filhos. E quando os filisteus se reúnem para ir atacar Saul, Davi se oferece para ir junto. Por quê? Porque ele está lá de favor. Ele pensa: eu quero ir nessa guerra com vocês. E Deus não permite. Inclusive os príncipes filisteus não aceitaram que Davi fosse junto. E aí Deus cria uma batalha pessoal, porque quando Deus não quer você envolvido numa guerra coletiva, Ele cria uma batalha pessoal para você ter onde gastar suas energias, para não se meter em coisa que não é para você se meter. Às vezes as igrejas têm que passar umas lutas dela para não se meter em coisa que não é para ela. Pegou isso? E aí, o que aconteceu? Os amalequitas deram contra Ziclag, aproveitaram que Davi não estava, levaram as esposas dos soldados, levaram os filhos, levaram os servos, levaram os gados, levaram os rebanhos, levaram as pratas, o ouro, levaram tudo. Quando Davi chega em Ziclag, meu Deus, não tem nada. Está tudo queimado, tudo destruído. Davi põe a mão na cabeça, os soldados começam a rasgar a roupa e assim, em sinal de protesto, e falam até de apedrejar Davi. E Davi não fala nada, ele vai e consulta o Senhor: Senhor, vou atrás de quem fez isso? O Senhor diz: vai. E aí Davi sai, mas ele sai para onde? Ele não sabe o que aconteceu. Ele não sabe onde estão esse povo, onde está a família, onde está todo mundo. Ele sai para recuperar aquilo que se havia perdido. Aí acontece isso aqui, ó.
o verso 7, eu vou ler do 7 ao 15. Então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a estola sacerdotal a Davi. E consultou Davi o Senhor: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-a, de certo as alcançarás, e tudo libertarás. Partiu Davi, ele e os 600 homens com ele, se achavam com ele, que com ele se achavam. Chegaram ao ribeiro de Besor, onde alguns ficaram para trás, porque eles estavam cansados, irmãos. Pois 200 homens estavam cansados demais para passar o ribeiro. Mas Davi e 400 homens continuaram a perseguição. E acharam no campo um homem egípcio. Presta atenção nisso. Acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comer, e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas. Comeu o homem e voltou-lhe o ânimo, pois havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido nem bebido água. Então Davi lhe perguntou: de quem és tu e de onde és? Respondeu o moço: sou egípcio, servo de um amalequita, e meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado do sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclague. Aí ele falou que estiveram lá. Perguntou-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a essa tropa? Respondeu ele: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e descerei e te guiarei a essa tropa. Então, descendo, o guiou. Quando Davi chega em Ziclague, está tudo queimado. Ele põe a mão na cabeça e vão atrás da tropa. Consulta o Senhor primeiro, vão atrás da tropa. Mas vão aonde? Eles não sabem onde estão. Mas daí tem um homem, um egípcio, que foi deixado para trás. Foi deixado para trás por quê? Por quê? Porque adoeceu. Aqui, deixa eu fazer um paralelo com o pai Jacó. De um lado nós temos um pai que cava um poço e gerações depois ainda estão bebendo. Do outro lado nós temos um líder que deixa os seus soldados para trás porque adoeceram. Deixa os seus soldados no caminho porque adoeceram. A minha pergunta é: que exército você quer servir? Um exército que você pode beber de um poço que foi cavado há gerações? Ou de alguém que deixa você para trás porque você pisou na bola, fez alguma coisa que não está de acordo, ou adoeceu? Agora veja, quando Davi chega, vê esse homem morrendo, Davi pergunta: quem é você? Pergunta? Não, Davi dá comida para ele, dá água para ele. Quando o homem restabelece o ânimo, é que Davi pergunta: quem é você? Esse homem não estava acostumado com isso. Davi não deu comida e não deu água por interesse. Ele deu água porque o homem estava morrendo. Esse é o padrão de Deus de recuperação, de continuidade. Se você quer dar continuidade, se prepara. Vai bater muita gente lá na sua porta, da sua cidade, do seu estado ou não, que você vai ter que dar água, comida, pasta de figo, vai ter que botar na mesa, e depois sim você pergunta: e aí, quem é você? Davi não ajudou porque ele era alguma coisa, Davi ajudou porque ele estava precisando de ajuda. O padrão de continuidade de Deus, irmãos, é diferente do nosso padrão de continuidade de igreja. Então tem algumas coisas que nós precisamos ajustar. Eu vou dizer para você o que Elias mandou dizer para Acabe: aparelhe os teus cavalos, porque está vindo uma chuva aí, irmão. Então, irmão, organiza a sua forma de atenção, a sua forma de fazer. Organiza como você dá destino às coisas. Organiza como você serve as pessoas, se está no padrão de Deus ou não. Porque não importa se você está fazendo muito ou pouco, importa se você está no padrão de Deus. Se Deus mandou, você está fazendo de acordo com o que Ele mandou. Porque eu não posso cuidar das coisas de Deus do meu jeito. Existe um padrão, existe um princípio, existe uma forma.
que Davi parou, ajudou aquele homem, deu comida para ele, deu água para ele, amém? Então aqui de um lado tem líderes que você olha para trás e ainda chama de pai. Tem líderes que você olha para trás e ainda está bebendo do que eles cavaram e deixaram. Eles foram, mas eles deixaram. Do outro lado nós temos um chefe de amalequita, que quando o cara adoeceu ele deixou para trás. Agora você tem que estudar por que o amalequita fez isso. Amalequita, ele só destruiu um povo cansado. Os amalequitas, se você ler Deuteronômio 25, 17, bota aqui para mim, Deuteronômio 25, verso 17, põe aqui para mim. Deuteronômio 25, 17, quero que todo mundo veja isso. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saíeis do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e te derribou nas retaguardas todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, não temeu a Deus. Deixa aqui. O povo sai do Egito e vai para a terra prometida, estão andando no deserto. Aí tinha um povo que ia cansando e ia ficando para trás. Homens cansados negociam valores, eles vão ficando para trás e começam a murmurar. Eles vão se afastando do grupo. E começa a murmurar, e começa a criticar. E vai ficando para trás. Fracos, cansados, não temeu a Deus. E eles eram presas fáceis para os amalequitas. Os amalequitas ficavam escondidos nas dunas. E aquele povo que ia ficando para trás, eles iam matando. Amalequita era um exército que se escondia nas areias e só ia destruindo o povo que ia se separando do bando. Diga para alguém que está do seu lado: não se separa do bando, meu irmão. Não seja uma presa fácil para o amalequita. Amalequita não respeita quem está cansado, não respeita quem caiu, não respeita quem pecou, não respeita quem deu errado. Amalequita não respeita quem ficou para trás. Amalequita não tem lugar para gente doente, não tem lugar. E eles iam escondidos nas areias, eles iam ficando para... Sabe, a pessoa vai ficando para trás. Como te saiu ao encontro no caminho e te derribou na retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, não temeu a Deus. Um povo cansado, muita gente está cansada por quê? Porque está frustrada, porque não está vendo as coisas acontecerem, porque está achando que é o fim. Irmão, você está esperando algo acontecer quando você foi chamado para fazer algo acontecer. Você, de vez de andar na frente, você está andando para trás, está ficando para trás, está murmurando contra a igreja, vai para a internet falar mal de pastor, mal de líder, mal da igreja, ataca todo mundo, é um concorrente do corpo de Cristo. E aí você vai ficando cansado, você é uma presa fácil para a amalequita. Por isso que o exército amalequita, quando viu o egípcio, que ele estava meio doente, deixa esse homem para trás. O que eles não esperavam é que Davi estava vindo atrás. Eu quero ser profético aqui agora. Eu quero ser profético. Me entenda no seu espírito. Ninguém ficará para trás. No exército de Deus, você foi deixado para trás. Nos últimos dias eu vou levantar a tenda de Davi, fica tranquilo. Eu restaurarei os lugares quebrados. Tem alguém que está vindo com a unção de libertação para restaurar e tomar tudo que foi lhe tomado. Igreja, tem uma igreja se levantando e pegando todo mundo, juntando todo mundo que está no caminho. Está no caminho, mas sabe que ele não interessa, vem. Vamos, come aqui, bebe aqui, senta na mesa. Ei, se prepare, porque muita gente que ficou para trás, que foi largado, que foi solto, que não foi entendido, que não foi amado,
Foi esse homem que deu a letra para Davi. Davi disse assim, ó: você não me leva lá? Ele disse: eu te levo, mas por favor, não me devolve para aquele sistema. Eu não quero mais aquilo. Não me devolve, eu não vou andar mais naquele lugar, eu quero ir para frente. Não me devolve, eu prefiro morrer. Você promete que você não me mata? Você promete que não me mata? Eu te conto onde é que eles estão. Ei, não deixe ninguém para trás, por favor, porque as pessoas que você está deixando para trás, Davi está vindo logo atrás aí, meu amigo. Ei, o Senhor vai fazer um exército de gente que ficou para trás. Se prepara, levante a sua mão e me deixa profetizar. Deus vai fazer um exército no Brasil de gente que ficou para trás. Ele vai levantar um exército no Brasil de gente que foi deixado no caminho. Ninguém ficará para trás. Aquele homem diz assim, ó: promete para mim que você não me mata e nem me devolve para o meu senhor. Que para ele morrer e voltar era a mesma coisa. Morrer e voltar era a mesma coisa. Você está me entendendo, querido? O padrão da continuidade de Deus não é igual ao seu. Os amalequitas se deram mal, deixaram um homem para trás que mostrou onde eles estavam. Pegou? Deixaram alguém para trás que mostrou, disse: eu sei onde eles estão, eu te levo lá sim. Os que ficaram para trás vão se tornar guias de recuperação, vão se tornar guias de avivamento, vão se tornar guias de restauração, vão se tornar guias. Pessoas que foram largadas, abandonadas, elas vão se tornar guias. Deus está restaurando o seu lar, Deus está restaurando o seu ministério, restaurando o seu casamento, restaurando o seu chamado, porque na presença de Deus ninguém ficará para trás. Amém? 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 Não tem lugar para Amaleque, irmãos. Davi foi, recuperou tudo. E quando voltou com os despojos, os 400 homens que foram até o fim ganharam. Os 200 que ficaram cansados, que não conseguiram mais, ganharam o despojo também. Os velhos que estavam, que não conseguiu mais lutar, Davi deu para todo mundo um punhado. E tinha gente que diz: não, mas a gente guerreou, ele vai ganhar também. Vai. Mas quem lutou foi nós. Eles não foram com a gente, ficaram cansados ali no caminho. São os covardes. Davi disse: dá para eles também a porção deles. E aí tira uma porção para os velhos que não conseguem mais pegar uma espada. Esse é o meu padrão. É o padrão que eu aprendi com o meu Jesus. É o padrão de liderança que tem lugar para todo mundo na mesa, que ninguém come migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Tem um lugarzinho para todo mundo, tem um punhadinho. Não, às vezes não é muito, mas é um punhadinho, é seu, pode comer. Você não vai juntar migalhas não, fica tranquilo, todo mundo vai comer. Amém? A gente vai, e se não der, a gente pega um pedaço de cada um e ajuda você. Esse é o padrão. Ou isso é verdade nas nossas vidas, ou isso é tudo uma mentira. Não podemos mais cantar como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Isso é mentira. Isso é uma mentira. Se não é assim que nós pensamos, não é assim que funcionamos como igreja, essa é uma grande mentira. É tudo história. A igreja, ela nasceu para ser a mão de Deus na terra, os pés de Deus na terra, o coração do Senhor na terra. A igreja nasceu para ser a extensão do Senhor, as cartas vivas, não letras mortas, cartas vivas. Cartas, ela tem uma dinâmica, ela tem um remetente e um destino. Você é a carta, alguém escreveu em você para alguém ler.
Você não pode violar uma correspondência e mudar as frases e mudar a ideia. Você é só a carta, você só abre a boca e diz: ó, alguém escreveu isso para você. Você não pode violar correspondências. Tem muita gente violando a correspondência, falando o que quer, dizendo que a justiça de Deus, o juiz é assim. Vai aprender o que a misericórdia faz. Eu prefiro estar diante do meu Senhor um dia e Ele olhar para mim e dizer assim: Luiz, meu Deus, você facilitou tantas coisas para tanta gente. Eu prefiro errar por excesso de misericórdia do que por falta dela. Eu prefiro errar por excesso de amor e de compreensão e de generosidade. Eu prefiro dar do que ter que brigar porque eu não representei bem o meu Senhor, ter que sofrer porque eu não representei bem o meu Senhor. A Malequita está com os dias contados. Não, levanta a mão comigo e diga: Amaleque está com dias contados. Diga: essa liderança que deixa pessoas pelo caminho, que abandona os fracos, que maltrata os doentes, que se serve da necessidade alheia, vai acabar no Brasil. Diga: vai acabar no Brasil. Amaleque, seus dias estão contados, Amaleque. Diga: Amaleque, seus dias estão contados, Amaleque. Eu sou da tribo de Jacó. Meu pai bebeu, seu filho bebeu, sua igreja ainda bebe, e as gerações que estão vindo vão continuar bebendo. Diga: o poço que meu pai cavou. Diga: o poço que meu pai cavou. Diga: o poço que meu pai cavou. Não, diga: o poço que meu pai cavou, o seu filho bebeu, a sua igreja bebeu, e as gerações posteriores ainda vão beber, sejam elas judeus, samaritanos, sejam elas merecedores ou não. O poço está aberto. Venha a mim e beba. Amém? Venha a mim e beba. O poço está aberto ainda. Venha a mim e beba. Ei, alguém levante a mão e adore o Senhor nesse lugar. Venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Aquele que beber dessas águas. Se o meu Senhor tem água viva, eu também tenho. Se o meu Senhor tem água viva, eu também tenho água viva. Jamais terá sede. Eu quero beber água viva. Amaleque, os seus dias estão contados. Vou mergulhar nas águas que fluem do trono. Escuta, senta aí. Deixa esses irmãos aqui. Me dá 10 minutos e eu termino. Põe aqui na tela para mim Êxodo capítulo 17, versículo 8 em diante. Vai haver guerra contra Amaleque de geração em geração, mas os dias de Amaleque estão contados. Êxodo 17, versículo 8. Chora mesmo, irmão. Deixa Deus te pegar, porque Deus só usa homem chorão. Êxodo 17, 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram o cume do monte, ou do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Mas quando as mãos dele baixavam a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e um de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs.
Assim Josué desfez Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e relata-os aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Os seus dias estão contados. 15. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome Jeová Nissim, o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Aleluia. Segura. Vai haver guerra de geração em geração, porque todas as gerações têm gente cansada e vão ficando para trás e vão servindo a Amaleque. Homens cansados negociam valores, já não prestam mais atenção. Isaú chegou cansado do campo e vendeu o seu direito de primogenitura, porque estava cansado. Homens cansados não pensam, não oram, não buscam. Estão cansados da tarefa, do serviço, porque se embriagaram com o serviço. São pastores que deveriam estar pregando, ensinando, ministrando, curando, mas estão envolvidos com tantas coisas, estão cansados, vão ficando para trás, não tem um amigo para conversar, já não tem uma mesa para sentar. É difícil, mas tem um jeito de destruir Amaleque, porque Deus vai riscar da memória o seu nome debaixo do céu. Esse tipo de ordenança, de liderança vai acabar, irmãos. Jesus está voltando. Jesus está voltando, irmãos. Moisés pegou a vara, chamou Arão e Ur e disse: vamos comigo para o monte. Arão e Ur foram para o monte. E ele disse para Josué: você desce lá para a guerra, para o campo. Eles foram para o campo. Josué foi para lá. A Bíblia diz que quando Moisés levantava a mão, Josué vencia a guerra. Porque essa guerra não se vence no campo, se vence no altar. Essa guerra não se vence discutindo. Você não é ativista, você é profeta. Essa guerra não se discute. Essa guerra é aqui, ó. É aqui, ó. A igreja luta aqui, ó. Moisés levantava a mão, Josué prevalecia. Moisés cansava, Josué perdia. Então botaram uma pedra, a pedra, sempre a pedra. Sentaram Moisés na pedra. Arão segurou de um lado, Ur segurou de outro. Enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, Josué venceu a fio da espada dos Amaleques. Dissipou-os. Assim se vence uma guerra contra essa forma de fazer igreja, de fazer liderança opressora. Aí a gente diz: a igreja vai voltar ao normal logo, logo. Eu não quero que ela volte ao normal. Eu não quero mais uma igreja dependente de mamon. Eu não quero mais uma igreja oprimida denominacionalmente. Eu não quero mais uma igreja rasa. Eu não quero mais aquele cultinho de meia hora. Eu não quero voltar. A igreja vai voltar ao normal. Não, se aquilo é normal, pelo amor de Deus, vamos para frente. Não volta, aquilo é normal, eu não quero aquilo. Eu não quero mais aquilo. Uma igreja presa a mamon. Uma igreja rasa. Uma igreja oprimida. Eu quero ir para frente, irmão. A igreja está cheia de pérolas. A igreja, a matéria-prima vai aumentar, irmãos. Porque vai ter mais doentes. Vai ter mais pessoas, pastor Everaldo, que vão precisar de ajuda. Nós vamos precisar dos pastores que são psicólogos, das pastoras. Vai ter mais gente desequilibrada. Vai ter mais gente precisando de ensino. Vai ter mais gente precisando de profetas. Vai ter mais gente precisando de destino. Vai ter mais gente que perdeu o emprego, perdeu a família, perdeu alguém que vai estar desesperado no caminho. E nós precisamos de um exército. Amaleque não vai dar jeito nisso, irmãos. Amaleque vai querer voltar às velhas práticas.
Não, nós temos que riscar essa forma de trabalho debaixo do céu. Eu quero ir para frente. A igreja não tem aonde voltar, porque se ela tem aonde voltar é porque ela não conhece o destino profético dela. Se a igreja vive trabalhando para voltar para um lugar, eu não quero voltar para um lugar. Não, eu não sou igreja primitiva, eu sou igreja apocalíptica. Eu preciso de ouro puro para que eu seja rico. Eu preciso de colírio para os meus olhos para que eu enxergue. Eu preciso de vestes brancas para que eu tampe a vergonha da minha nudez. Eu sou uma igreja apocalíptica. Eu vou abrir a porta. Meu Jesus não vai ficar do lado de fora. Eu vou orar para os enfermos serem curados. Eu vou pregar para que as coisas aconteçam. Eu quero ver os empresários prosperando. Eu quero ver todo mundo empregado. Eu vou orar para você ser achado no caminho. Eu vou orar para Deus te encontrar no caminho. Chega, não, mas vamos voltar ao normal. Chega, não vamos voltar ao normal nunca mais, em nome de Jesus. Não vamos. Amaleque precisa ser dissipado. Essa forma de cuidar de gente precisa ser dissipada. E como é que se derruba Amaleque? Com essa equipe: Moisés, Arão e Hur e Josué. Um adorador, intercessor e proclamador. Alguém lá no campo proclamando, sendo enviado, sendo abençoado, sendo coberto. Alguém com as mãos levantadas no altar adorando. E alguém que nem aparece, segurando os braços na intercessão. Alguém escondido numa sala de oração, escondido num monte, que talvez nunca vai pegar um microfone na mão para pregar, mas está lá segurando a mão de quem está adorando, de quem está proclamando. Então diga comigo: adoração, proclamação e intercessão. É assim que destrói Amaleque. Alguém precisa pregar, alguém precisa orar e alguém precisa adorar. Quando se juntam essas três movimentações, irmãos, nada vai suportar a glória de Deus que está por vir sobre a nossa nação. Os pais cavando o poço, mantendo o poço aberto, amém? Os filhos honrando o que os pais cavaram. Mãos levantadas, intercessores na ação e proclamadores, com sangue nos olhos. Então nós vamos ver uma grande obra de Deus sendo feita. Ninguém pode parar. E vai acontecer o que acontecia com os apóstolos. Parem de falar desse nome. Não, se nós pararmos, até as pedras clamarão. Não dá para parar. Convém obedecer a Deus do que a homens. Então se prepare, igreja. A igreja está entrando nesse circuito nos próximos dias. Agora sim, agora você pode ficar de pé e adorar o Senhor, e se posicionar na intercessão, e se posicionar na guerra. Agora você pode. Aleluia. Senhor, te clamamos, desça sobre nós, nos envolva com tua glória, ansiamos pelo teu poder. Faz mais uma vez, como em Pentecoste, aviva o teu povo. Desça sobre nós, nos envolva com tua glória, ansiamos pelo teu poder. Faz mais uma vez, faz mais uma vez, como em Pentecoste, aviva o teu povo. Desça sobre nós, nos envolva com tua glória, ansiamos pelo teu. Se Deus te pegou, hoje é o teu dia. Faz mais uma vez, como em Pentecoste, aviva o teu povo. Desça sobre nós, nos envolva com tua glória, ansiamos pelo teu poder. Mais uma vez,
céu se abre e a glória desce. Oh, aleluia! É de repente, o som do céu invade a terra. É de repente, o céu se abre e a glória desce. E a glória desce. Faz mais uma vez, como em Pentecoste, aviva o teu povo, Senhor. Desça sobre nós, nos envolva com tua glória, ansiamos pelo teu poder. Faz mais uma vez, como em Pentecoste, aviva o teu povo. Desça sobre nós, nos envolva com tua glória, ansiamos pelo teu poder. Aleluia. Escute. Jesus, quando começou a sua obra na terra, tinha 3 homens que andavam bem mais perto dele: Pedro, Tiago, um era adorador. Pedro foi o proclamador, foi o primeiro homem a pregar para a multidão e 3.000 se entregaram. Era o proclamador. E Tiago, que morreu pela igreja, era o intercessor. A equipe formada, a equipe sempre, ela representa a eternidade. Pedro começa a obra, Tiago morre por ela, João termina ela em Apocalipse. Alguns historiadores dizem até que talvez esse João da ilha de Pátimo não fosse João, o discípulo de Jesus. É uma forma de se pensar, mas eu quero acreditar que era o discípulo de Jesus. Pedro começa, João termina, Tiago morre por ela. Deus começa a obra, o Espírito Santo termina, e o intercessor das nossas almas, ele morre por ela. Ou seja, tudo o que Deus faz através da igreja é a expressão da eternidade. Tudo que Jesus faz através da igreja é a expressão dos fundamentos eternos. Então, pastor, eu não poderia terminar essa reunião sem convidar você. Eu sei que a gente está aí de máscara, tem os distanciamentos, mas eu não poderia terminar essa reunião sem chamar você para receber uma transferência. Eu não quero pôr a mão na sua cabeça, eu quero tocar seu coração com essa palavra. Nós estamos aqui, vamos ministrar uma transferência sobre a sua vida e sobre o seu ministério. Nós acreditamos nisso. Esse é o padrão da continuidade. O tema dessa mensagem, padrão da continuidade. O padrão da continuidade é: cave um poço. Segundo, construa um altar. Terceiro, não deixe ninguém para trás. Venha para frente, venha mais. Encha esses corredores, se for o caso. Nós vamos orar por eles. Eu quero pedir, ore por transferência. Todos aqui, todos. Amém? Todos. Todos os pastores que estão aqui, pastoras, ore por transferência. Vocês são empresários,
Pastor, a gente não é pastor, mas vocês são empresários. Transfira o dom de adquirir riquezas para esse povo. Transfira o dom que Deus deu para você carregar. Dê para essa geração, porque nos próximos segundos Deus vai tocar a sua vida. Por favor. Nós queremos orar por você. Toque o Senhor com fogo. Chama uma mensagem de transferência aí. Senhor, nós queremos transferência. Nós não temos o que dar, mas o que nós temos é do corpo, é da mesa. Nós não temos muito, mas não é nosso, é do corpo. Que a tua unção corra, a unção de conquista, a unção de rompimento, a unção de continuidade. A unção que o Senhor nos deu de 20 anos está fazendo a mesma coisa, falando a mesma coisa, vivendo do mesmo jeito. Nós queremos que essa igreja receba, Senhor. Receba o que o Senhor nos deu. Não é nada, mas é para eles. Não é muita coisa, mas é deles. É do corpo. Vem, 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 vem. Tudo que eu quero é beber de tua glória. Tudo que eu anseio é comer de tua presença. Meu maior desejo é estar em tua mesa. Como eu te amo. Se me convidas, ali que eu quero estar. Na mesa da presença, jamais abandonar. Se esse é meu lugar, se esse é meu lugar, és tudo que tenho. Tudo que eu quero é comer de tua glória. Tudo que eu sei é beber de tua presença. Meu maior desejo é estar em tua mesa. Como eu te amo. Se me convidas, ali que eu quero estar. Na mesa da presença, jamais abandonar. Se esse é meu lugar, se esse é meu lugar, és tudo que eu tenho. Nada se compara, Senhor, com a tua glória, com a tua presença. Tudo, Senhor, tudo que eu quero é estar contigo. Nada se compara com tua glória. Nada se compara com tua glória. O Senhor nessa manhã está desobstruindo poços que foram entulhados por palavras que foram liberadas sobre você e que até hoje ecoam nos seus ouvidos, que até hoje paralisam o seu chamado e o seu ministério. Experiências traumáticas do passado que travaram e bloquearam você, mas nesta manhã o Senhor com as suas mãos, Ele toca na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, no lugar onde as minhas mãos humanas não podem alcançar, e Ele começa a desentulhar todo o lixo que foi colocado sobre os poços do seu coração. Você foi estabelecido como um manancial no deserto. Você foi estabelecido como uma fonte de águas vivas, puras, e você fluirá para essa geração. Permita Espírito da profecia, Ele toque no seu coração neste momento, e Ele começa
comece a limpar, a limpar, a limpar, a limpar. E vai começar a brotar de você. Comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas. Comece a gerar um rio. Comece a gerar um rio. Comece a gerar um rio. Permita que o rio corra. Permita que o rio flua. Rios, 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 rios de águas vivas, rios produzidos no deserto, rios produzidos no deserto, rios produzidos no deserto. As futuras gerações beberão do seu legado, as futuras gerações beberão dos seus poços, as futuras gerações saciarão a sede daquilo que o Senhor tem colocado sobre você. Tudo que eu quero é beber de tua glória, tudo que eu anseio é comer de tua presença. Meu maior desejo é estar em tua mesa. Como eu te amo, se me convidas ali que eu quero estar, à mesa da presença, jamais abandonar. Se esse é o meu lugar, se esse é o meu lugar, és tudo que eu tenho. Tudo que eu quero é comer de tua glória, tudo que eu anseio é comer de tua presença. Meu maior desejo é estar em tua mesa. Como eu te amo, se me convidas ali que eu quero estar, à mesa da presença, jamais abandonar. Se esse é o meu lugar, se esse é o meu lugar, és tudo que eu tenho. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã porque também queremos te pedir perdão por algo que muitas vezes como igreja brasileira nós fizemos. Muitas vezes nós ajudamos a entulhar os poços dos nossos pais. Deus, quando não estávamos mais aprovando algumas coisas, nós ajudamos a entulhar esses poços. Como filho, Senhor, nós queremos te pedir perdão nessa manhã. Nós não queremos mais entulhar os poços de nossos pais. Nós queremos ajudar a limpar esses poços para que nós possamos voltar a beber, Senhor. Nós não queremos condenar os pais das nossas gerações, Deus. Não, nós queremos trazê-los de volta e nós queremos erguer os seus braços, Pai. E nós queremos dizer aos nossos pais que nós vamos perseverar com eles até que os entulhos saiam desses poços, para que esses poços possam, Senhor, em nome de Jesus, matar a sede da geração que vem atrás de nós. Sim, Deus, eu queria que você erguesse a sua mão nesse instante. Quantos de nós já tivemos essa iniciativa? Eu sabia que ele era assim mesmo. Eu sabia que ia dar nisso. Comece a clamar ao Senhor pela nossa geração, pela nossa nação. Comece a limpar os poços dessa manhã. Comece a limpar os poços, porque a fonte ainda está ali. A água ainda pode jorrar desse poço. Ninguém ficará para trás. Em nome de Jesus. Ore, ore, vamos. Erga a sua voz, erga a sua voz. Nesse lugar, que flui neste lugar.